Olá, meus amigos, boa tarde. Eu sou Diego Guimarães Camargo, sou defensor público federal e professor de vocês aqui do Verbo Jurídico. Agora a gente vai fazer uma breve revisão, tá, de direito administrativo para a prova de defensor público do Rio Grande do Sul que se avizinha, ok? É uma revisão, né? Deixo com vocês aqui o meu Instagram, que é Diego Guimarães Camargo, e o meu e-mail, que é diegoguimarães@gmail.com. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, quiserem, enfim, perguntar o que é que deve ou não estudar agora nessa reta final, mas eu já adianto aqui que vocês devem resolver o máximo de questões que vocês puderem, ler a letra da lei e os informativos de jurisprudência, porque é o tipo de abordagem do SESC. Bom, começando aqui, tá? Eu quero falar de um ponto porque eu fiquei inculcado, vamos dizer assim, com o edital de vocês, tá? Que diz lá no item 16.34 o seguinte, né? A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação, salvo se listadas nos objetos de avaliação constantes do item 17 desse edital. Bom, daria para interpretar de duas formas, né? Uma é que teria que ter uma menção específica, uma lei nova, por exemplo, está lá, e a outra é que, se houver menção no edital, poderia ser cobrada alteração legislativa, e é o caso do que eu vou tratar, que é a lei de probidade administrativa, porque lá no edital de vocês tem especificamente um tópico falando da lei de probidade administrativa. Então, assim, não vamos, né, correr o risco de eventualmente isso daí cair e eles depois, eu acho que caberia recurso, porque está bem confuso isso aí, mas assim, a gente não vai pecar, né, por causa disso. Bom, pessoal, como vocês sabem, né, agora recentemente foi publicado no Diário Oficial as alterações da Lei de Probidade Administrativa, gerou uma série de confusão em relação a isso, mas o que importa é o que está valendo, né, e o que vai cair na prova objetiva, tá bom? Bom, a lei, a partir de agora, tá, eu só vou falar com vocês das mudanças, tá, que eu considero mais importantes, não vou tratar com vocês de meandros da lei de probidade administrativa, porque eu acho que o foco da nossa revisão tem que ser informativo de jurisprudência, porque é a forma que o CESP... Claro, eu vou falar um pouquinho de princípios, essas coisas que eu acho importante, mas é informativo de jurisprudência, porque é o que o CESP acaba pegando pesado de fato, tá? O SEBRASP. Bom, a partir de agora, tá? Com a entrada em vigor, porque a lei entrou em vigor na data da publicação, no dia 26/10, foi publicada no DOU, tá? No Diário Oficial da União. A lei, ela exige a comprovação da intenção do agente para ele ser condenado por eventuais atos de improbidade administrativa, tá bom? Ou seja, com essas mudanças de agora, tá? Para que o agente público, o prefeito, o vereador, o gestor público, ele seja condenado, tá? Vai ser exigido dele a intenção de cometer a irregularidade, o dolo. Claro que isso, né, está sendo passiva de crítica, porque é difícil você conseguir comprovar o dolo de malferir bens públicos, mas, enfim, é o que está valendo, tá, a partir de agora, tá bom? A lei de probidade, ela, portanto, ela deixou de prever a punição de atos culposos de improbidade, tá, que são praticados, portanto, sem a intenção, tá, sem o dolo. Beleza. A secretaria lá da presidência, tá, ela disse que a ideia é que a medida, ela defina de forma mais clara o que é o conceito de improbidade, tá, e explica e deixa claro, tá, qual é o sistema de responsabilização que o gestor público está sujeito, ok? Isso é o que está previsto lá, tá bom? Qual foi a outra mudança extremamente importante? O Ministério Público agora, ele tem a exclusividade para iniciar essas ações. Antes, a Procuradoria, né, dos entes, ela poderia fazer isso, atualmente não, tá? O Ministério Público, ele tem a exclusividade para iniciar essas ações, tá bom? Também houve alteração, tá, para prever que há um prazo de 180 dias para a duração do inquérito administrativo, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, tá? Durando aí um ano, tá bom? Outra mudança que teve é que a suspensão dos direitos políticos, ela passou de 10 para 14 anos, ok? Houve uma aumentada. Então, né, só para deixar claro aqui, danos, tá, causados por imprudência, imperícia ou negligência, eles não poderão ser configurados como improbidade, tá bom? Outra mudança importante é a seguinte, tá? No caso de enriquecimento ilícito e prejuízo aos cofres públicos, a perda da função, ela só atinge o cargo que o agente público e político ocupava, tá? Antes não, a pessoa podia perder, por exemplo, ela mudou, passou em outro concurso, podia perder o cargo do outro concurso, atualmente não. Ela só pode perder o cargo que ela ocupava quando ela praticou os ditos atos de improbidade. Tá bom, meus amigos?
Sobre improbidade, era só isso que eu queria falar, tá? Eu quero tratar com vocês um tema que volta e meia está em prova, ok? Que é a questão dos princípios afetos à administração pública, tá? E o primeiro é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que justificaria, portanto, né, as prerrogativas que o Estado tem. Eu sei que tem críticas sobre esse princípio, mas, assim, volta e meia ele está em prova, tá? Ou seja, o interesse público, ele é superior ao interesse particular. Isso justifica porque o Estado tem um poder extroverso, ou seja, um poder maior do que o particular, tá bom? Além disso, há o princípio da indisponibilidade do interesse público, tá? Que ele estabelece, na verdade, limitações ao Estado. Ou seja, o interesse público, ele não pode ficar à margem do particular. Ele, na verdade, é indisponível, ele só pode atender à finalidade pública. Tá bom. Então, vamos lá. Além disso, há o princípio da legalidade, tá? Que não se confunde com o princípio da não contradição à lei, tá bom? Na área privada, o particular, ele faz tudo que a lei não proíbe, tá? Esse princípio ele não é aplicável, portanto, ao direito público, tá? A legalidade quer dizer, na verdade, a subordinação à lei, tá? O administrador, ele só pode atuar, portanto, no que estiver previsto em lei, tá? E se a lei assim permitir, ok? Além disso, tá, há um outro princípio trazido por Maria Silvia Zanella de Pietro, que é o princípio da juridicidade, que ele decorre de uma ampliação do conceito de legalidade, tá bom? Além da submissão à lei, a administração deve observar princípios constitucionais e os demais atos normativos, tá? O que aumenta, portanto, a possibilidade da revisão judicial, tá? Do controle judicial dos atos administrativos, tá? É o princípio da juridicidade. Avançando um pouco mais, meus amigos, há o princípio da impessoalidade, que é aquele que, na verdade, diz que não se pode haver discriminação no âmbito da administração pública, tá? Essa discriminação, ela não é nem para prejudicar e nem para beneficiar, tá bom? A atuação administrativa, ela tem que ser feita voltada especificamente para a consecução dos fins que estão previstos em lei. Ela não pode visar a atender interesses particulares, tá? Nem para beneficiar, como eu falei, e nem para prejudicar, tá bom? Além disso, tem o princípio da moralidade, que é a questão da boa-fé, tá? Da lealdade, ou seja, é uma moralidade voltada para a questão jurídica, tá? Que é aquela que deve nortear o administrador público, tá bom? Tem também o princípio da publicidade, que é um princípio que está previsto na regulamentação da administração pública, está previsto na lei de processo administrativo, mas é um princípio que, claro, comporta exceções, tá bom, pessoal? Porque há atos em que a lei autoriza que se opõe o sigilo por prazo determinado, mas há atos em que pode haver o sigilo, tá bom? Também existe o princípio da eficiência, que foi inserido pela Emenda Constitucional 19 de 98, e que é uma norma de aplicação imediata, ou seja, a consecução do serviço público, ela deve visar a eficiência, tá? Deve fazer com que se consiga alcançar os fins daquela busca da forma mais rápida e mais eficiente possível em prol do jurisdicionado, do cidadão, tá? Do usuário do serviço público. Há também o princípio do contraditório e da ampla defesa, tá? E aqui eu trago duas súmulas importantes para vocês, duas súmulas vinculantes, tá, do STF. Uma é que diz que é inconstitucional a exigência de garantia ou depósito para o recurso administrativo, que é a súmula vinculante 21, tá? E decorre do contraditório e da ampla defesa, por quê? Porque se você, se você, no âmbito administrativo, precisa submeter algum pleito à administração, é justo que isso não seja decidido só em um grau, né? E quando você coloca custas para que a pessoa recorra, por exemplo, você está tentando limitar o direito, o acesso à sua ampla defesa ao contraditório, tá? Além disso, a súmula vinculante número 5, que diz que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar, que é o chamado PAD, tá? Ele não ofende a Constituição Federal. Ok? Há outros princípios também, tá? Mas esses implícitos, que são quais? O princípio da continuidade,
tá? Que significa que a atividade administrativa ela deve ser sempre contínua, e ele está previsto lá na Lei 8987, que é a Lei de Concessão de Serviço Público, tá bom? Lá está previsto que o serviço público ele é contínuo. Bom, tem também o princípio da autotutela, tá, que foi simulado pelo STF, a súmula 473, ou seja, a administração ela tem o dever de rever os seus atos quando eles forem eivados de vício, tá bom? Então, ela, uma vez detectando que algum ato ele é nulo, ou ele é anulável, ela tem que rever esse ato, se for o caso, anular, tá? Justamente porque é a obrigação da administração zelar para que o serviço público seja praticado, seja executado da forma correta, ok? Bom, há o princípio da motivação, tá? Que é o dever que a administração tem, portanto, de fundamentar os seus atos, tá? Ela vai explicar para o cidadão, para aquele que usa o serviço público, o porquê dela estar praticando determinado ato, tá? E há os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tá? Que significa que a administração tem que agir dentro de princípios e nortes que façam com que a sociedade aceite a sua atuação. Ou seja, a administração não pode, para consertar uma via, por exemplo, fechar todas as saídas da cidade, tá? Isso não seria proporcional. Bom, além disso, tá, dos princípios, eu quero falar com vocês um pouco dos poderes da administração, tá bom? Que é o tema que volta e meia também é recorrente, ele está sempre em prova, ok, meus amigos? E para falar de poderes, eu preciso falar sobre a distinção entre excesso e desvio de poder, tá bom? O excesso de poder, ele significa um desvio de competência, tá bom? O cidadão, ele pode atuar até um determinado limite, o agente público. Só que ele vai e extravasa esse limite, ele vai além, tá? Então, nesse caso, ele está agindo com excesso de poder. Por ser um ato que é um desvio de competência, tá? Ele é sanável, ou seja, ele pode ser convalidado pela autoridade superior, tá bom? Já o desvio de poder, ele é um vício que, na verdade, afeta a finalidade do ato administrativo, tá bom? Então, o agente, ao agir, ele vai buscar uma finalidade diversa daquela que está prevista na lei. E aí, nesse caso, o vício ele é insanável, ele não é passível de convalidação. Bom, há também, né, na verdade, começando já a falar dos próprios poderes, ok? O poder normativo, tá? O que é o poder normativo? É o poder, é a possibilidade que a administração tem de editar normas gerais e abstratas dentro dos limites da legalidade, ou seja, dentro daquilo que prevê a lei, tá bom? Esses atos, eles são atos privativos do chefe do executivo, eles não têm efeito de inovar o que está previsto na lei, eles servem apenas para completar aquilo que está previsto na lei. Cuidado, tá? Por quê? Porque o CESP, o SEBRASP, entende que o poder normativo ele é privativo do chefe do executivo, mas o poder regulamentar, não, tá? Que é o que a gente vai falar daqui a pouco. O poder regulamentar, ele é um poder de emitir regulamentos, tá? Decretos. E aí existem regulamentos executivos que são expedidos para fiel execução da lei, e os regulamentos autônomos, que eles não dependem de previsão legal, eles são previstos para regulamentar a própria Constituição Federal, tá bom? Em regra, tá? Um regulamento, ele não pode substituir uma lei, tá? Mas a Constituição traz duas espécies, né, de atos que podem ser praticados, tá, por regulamento para substituir a lei, que é a extinção de cargo vago e as matérias de ordenação administrativa, tá? De ordenamento administrativo. Eu quero falar com vocês também, pessoal, sobre a questão da deslegalização, tá? Que é um fenômeno que tem acontecido bastante no Brasil, que volta e meia tem sido objeto de prova. O que é isso? A deslegalização é você tirar atos que antes estavam dentro do arcabouço da lei e transferir ele para fora da legalidade, tá bom? Eles vão passar para o domínio de regulamentos. Enfim, normas que, na verdade, têm a hierarquia inferior das leis, ok? Isso é deslegalização. O que é mais? Poder hierárquico, tá? O que é o poder hierárquico? É um poder de organização da administração. Então, ele é um poder interno,
tá? E, logicamente, por ser um poder interno de organização e por ser hierárquico, tá? Ele não é um poder que se exerce entre entes diferentes, tá? Ou seja, entre uma autarquia e uma outra autarquia, ou uma autarquia e o Estado, por exemplo, tá? Por quê? Porque são entes diferentes, tá bom? Entre Estado e município, não, tá? O poder hierárquico, ele se dá dentro da própria estrutura da própria pessoa jurídica, ok? Então, existe a hierarquia horizontal, né? Que são os atos de coordenação, e existe a hierarquia verticalizada, que é um órgão que é subordinado a outro dentro de um mesmo ente, tá bom? Então, você tem a união, dentro da união você tem vários entes, alguns subordinados a outros, tá? É a hierarquia verticalizada, tá bom? Dentro disso aqui é importante falar de avocação e delegação, tá? A avocação significa a avocação, na verdade, é o procedimento em que se atrai, ou seja, se puxa a atribuição de um inferior para um superior, tá? O superior, ele avoca uma competência que é do inferior para ele. A competência é do inferior para praticar o ato, ele traz para ele poder praticar. E a delegação, que se dá quando, na verdade, o superior, ele descentraliza o ato para que o inferior, seu subordinado, faça, tá bom? Bom, meus amigos, além disso, há o poder disciplinar, tá? Que é o poder que a administração tem, na verdade, de punir os seus próprios agentes, os seus servidores, ok? Que se dá através enfim, dos PADs, né? Dos processos administrativos disciplinares que são abertos para poder punir os servidores. Bom, o que seria, portanto, tá, o recurso hierárquico impróprio, tá? Que é um tema que volta e meia também está em prova, tá? Ele é um recurso que ele é endereçado a uma autoridade que ela não é hierarquicamente superior àquela que está sendo emanada o ato, tá? Por exemplo, Joaquim é chefe de Carlos, tá? Pela regra geral, pela lógica, tá? Se Carlos decidiu, caberia um recurso para Joaquim. Esse é um recurso hierárquico próprio, ok? O que é o recurso hierárquico impróprio? É aquele que não é dirigido, tá? Para uma pessoa que é hierarquicamente superior, ou seja, não é dirigido, no caso, a Joaquim, é dirigido a uma outra pessoa, tá? Eles são propostos, tá? Dentro de uma mesma pessoa jurídica, tá? E por isso são chamados de recursos hierárquicos. Mas, tá? Se a lei prevê que a decisão da pessoa jurídica, tá? Ela cabe, que dessa decisão cabe um recurso para uma autoridade encartada em uma outra pessoa jurídica, aí, nesse caso, né, o recurso ele vai ser considerado hierárquico impróprio, tá? Ou seja, quando se está dentro de uma mesma pessoa, é um recurso, como eu falei para vocês, hierárquico próprio. Quando a decisão cabe a uma pessoa que está em uma outra pessoa jurídica, aí é um recurso hierárquico impróprio, tá bom? Eu quero rapidamente trazer para vocês também o conceito de poder de polícia, tá bom? Que é aquele que está previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Esse artigo, pessoal, ele diz o seguinte, né? Abre aspas. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Tá bom? Então, esse é o conceito de poder de polícia que eu acho importante a gente ter em mente, porque ele é sempre abordado em prova, de uma forma ou de outra. Tá bom? O que mais? Quero falar rapidamente também, antes de entrar na parte de jurisprudência, sobre a organização administrativa. Tá bom? Bom, pessoal, a administração, para poder prestar os serviços, tá? Ela precisa de uma certa organização,
tá bom? Como funciona essa organização? Há serviços que o Estado presta diretamente, tá? Saúde, segurança pública, etc, tá? Essa é a prestação centralizada do serviço, tá? É aquela que é feita pelos entes federativos. Mas há a descentralização também, tá? Que é quando o Estado transfere a prestação de serviço para uma outra pessoa jurídica, tá? Ou às vezes até para um particular. Bom, as entidades da administração indireta são autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? E aqui eu quero falar para vocês de dois conceitos. Eu não vou entrar especificamente nos meandros de cada uma, tá? Mas só para falar para vocês de desconcentração, que é quando a descentralização, né, ou seja, a distribuição de serviço ela se dá dentro de órgãos de uma mesma pessoa jurídica, tá? E a descentralização, que é quando a administração pública cria um ente ou cede ao particular determinada atividade jurídica, tá? Aí eu lembro a vocês aqui que os órgãos, eles não têm personalidade jurídica, tá? E os entes, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, eles têm personalidade jurídica. Tá bom, pessoal? Bom, meus amigos, avançando um pouco mais, eu quero tratar agora com vocês, eu quero revisar, na verdade, informativos de jurisprudência, tá? Como vocês sabem, como eu falei com vocês, o nosso objetivo aqui, na verdade, na revisão, é tentar trazer tópicos que possam estar previstos em prova. E a prova do SEBRASP, principalmente na matéria de administrativo, ela tende a cobrar muito informativo de jurisprudência. É por isso que eu prefiro não perder parte do nosso tempo com vocês tratando da parte teórica do direito administrativo, tá bom? Então, eu avanço agora para a parte, para os informativos de jurisprudência, que eu entendo mais importantes para a prova de vocês, tá? Na verdade, uma seleção que foi feita pelo Diseu Direito, por Márcio, tá bom? E que eu recomendo a vocês que sempre leiam os informativos do Diseu Direito, porque, na minha opinião, é o melhor material que tem de jurisprudência no mercado. É gratuito, tá? E, na minha opinião, é o melhor material que tem no mercado. Bom, pessoal, eu começo dizendo que o STF, em 2018, entendeu que a nomeação do cônjuge de prefeito para cargo de secretário municipal, tá, não caracteriza por si só ato de improbidade administrativa. Por quê? Porque se trata de um cargo público de natureza política, tá? Então, não seria improbidade administrativa, não haveria, nesse caso, nepotismo, tá bom? Porque é um cargo de natureza política, que exige formação técnica para tanto, tá bom? O STF, assim, entendeu que não se aplica a súmula vinculante 13, que trata da questão do nepotismo, para o caso de cargos públicos de natureza política, como é o caso de secretário municipal, tá bom? Bom, o STF, em 2015, decidiu que é legítima a publicação, tá? Inclusive em site mantido pela administração, dos nomes dos seus servidores e do valor correspondente aos seus vencimentos e vantagens pecuniárias. Tá? O STF, em 2014, decidiu que o prazo decadencial previsto lá no artigo 54 da Lei do Processo Administrativo, que é a Lei 9784, ele não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal. Tá? Cuidado com isso. Então, se o ato afrontar diretamente a a Constituição Federal, ele não está sujeito a prazo decadencial, ok? Pode ser arguído isso a qualquer momento. Outro ponto importante, aqui já julgado do STJ de 2021, tá? A contratação temporária para o desempenho de funções do cargo de enfermeiro em decorrência da pandemia da Covid, tá? E que foi determinada por decisão judicial, não configura preterição ilegal e arbitrária, nem seja direito a provimento em cargo público em desfavor de candidato aprovado em cadastro de reserva. Tá? Por que isso aqui? Porque é o entendimento já pacificado do STF e do STJ que, havendo cadastro de reserva, havendo lista, tá? Concurso feito, né, com pessoas esperando, se você abre contratação temporária, isso daria direito à pessoa que está na lista de ser contratada, tá? Direito líquido e certo. Porém, o caso da Covid é excepcional, tá? E nesse caso específico que o STJ julgou, teria sido determinado por decisão judicial a contratação temporária de enfermeiros, tá bom, pessoal? Então, nesse caso, não estaria se violando a Constituição Federal. Outro ponto importante, tá?
ou seja, vão ter que pagar imediatamente os valores que foram condenados. O STF decidiu, em 2018, que as empresas públicas, tá, que têm um patrimônio próprio e autonomia administrativa e que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro, elas não estão sujeitas ao regime de precatórios, tá? Ou seja, elas podem sofrer constrição judicial dos seus bens para pagar suas dívidas, tá? Isso é diferente, tá? E aqui o STF decidiu também em 2018 da situação das sociedades de economia mista, prestadora de serviço público não concorrencial, tá? Nesse caso, essas empresas, elas estão sujeitas ao regime de precatório, tá bom? Por quê? Porque nesse caso, elas não exercem atividade concorrencial, tá? Ou seja, elas não concorrem com outras empresas particulares. E aí, nesses casos, elas não podem sofrer constrição judicial, tá? O que é isso, pessoal? Bloqueio de bens, tá? Para poder pagar dívida. Nesse caso, elas estão sujeitas ao regime de precatórios. Beleza? Bom, que mais? O STF, tá, em 2019, decidiu que a qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende, tá? Do estatuto de sua criação ou autorização, e 2, das atividades por elas prestadas, tá? As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo poder público, podem se submeter ao regime jurídico de direito privado. Tá bom? O STJ, em 2020, decidiu que as fundações públicas de direito privado não fazem jus à isenção de custas processuais. Tá bom? Isso também é importante. O que é mais? A estabilidade especial, tá? O STF também decidiu em 2019, prevista no artigo 19 do ADCT, ela não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público, tá bom? E decidiu que o termo fundações públicas, utilizado pelo 19 do ADCT, ele deve ser compreendido como fundações autárquicas, tá? Sujeitas ao regime jurídico de direito público. Outro ponto importante, tá? Em caso de dano, sofrido por particular, o STF decidiu que a vítima ela só pode ajuizar ação de indenização contra o Estado, tá? Aí, caso o Estado seja condenado, é que ele poderá acionar o servidor em ação regressiva em caso de dolo ou culpa. Mas a pessoa que sofreu esses danos, ela não pode acionar diretamente o Estado. Tá bom, pessoal? O STF também decidiu que, em 2016, em caso de inobservância do dever específico de proteção que o Estado tem no artigo 5º, tá, em relação aos detentos, ele é responsável pela morte do detento, ok? Em 2020, o STF decidiu que, em regra, o Estado não tem responsabilidade civil por atos praticados por presos foragidos, a não ser quando haja, né, quando seja provado um nexo causal direto, tá bom? O que mais? Em 2021, julgado bem recente, importante, tá? O STF decidiu que o Estado responde de forma objetiva pelos danos causados a profissional de imprensa ferido por policiais durante cobertura jornalística de manifestação pública em que ocorra tumulto ou conflito, desde que o jornalista não haja descumprido ostensiva e clara advertência quanto ao acesso a áreas definidas como de grave risco à sua integridade física, tá bom? E aí o STF fixou, tá, uma tese que eu vou ler para vocês aqui, que eu considero extremamente importante, que é a seguinte, abre aspas, é objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação ao profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas em que haja risco grave à sua integridade física. Tá bom? Vamos continuar. O Estado, ele deve indenizar, tá? O STF decidiu em 2017, preso que se encontra em situação degradante. Ok?
O que é mais? Em 2020, o STJ decidiu que aplica-se igualmente ao Estado o que está previsto no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, tá? Relativo à responsabilidade civil objetiva por atividade naturalmente perigosa e relevante, o fato de a conduta ser comissiva ou omissiva, tá? Só lembrando a vocês que o artigo 927, o parágrafo único, ele diz que haverá a obrigação de reparar o dano, tá? Independentemente de culpa, nos casos que forem especificados em lei, ou seja, é a responsabilidade objetiva, tá bom? É a responsabilidade objetiva, tá? Ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outro. Então, nesses casos, né, o STJ entendeu que, nesse caso, do parágrafo único, isso se aplica também, tá, ao Estado, ok? No caso de atividade que for naturalmente perigosa, tá? E irrelevante o fato de a conduta ser omissiva ou comissiva, tá bom? Bom, o STJ editou também, pessoal, em 2021, a súmula 647, tá, que é importante, que já era um entendimento que já vinha sendo dado em vários casos, tá, mas que são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar, tá bom? O que mais, tá? Eu quero tratar algumas coisas rápidas, tá, de processo administrativo disciplinar com vocês, tá? Súmulas, na verdade, do STJ. Eu menciono três que eu considero importantes, tá? A 591, que diz que é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, PAD, tá? Desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e ampla defesa, tá bom? E também a 611, que diz que desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. E a 641, que diz que a portaria de instauração do PAD, ela prescinde, ou seja, ela dispensa, tá, a exposição detalhada dos fatos que vão ser apurados. O que mais? Decidiu também que a surdez unilateral, tá, ela não é considerada deficiência para fim de concurso, mas a cegueira unilateral, sim, ela é considerada, tá, deficiência para fim de concurso. E que também, tá, o STF decidiu em 2015, não compete ao judiciário no controle de legalidade substituir banca examinadora, tá? Mas, excepcionalmente, é permitido ao judiciário que faça o juízo de compatibilidade, tá, do conteúdo das questões de concurso com o previsto no edital. Ou seja, pode anular a questão que não está prevista em edital, tá bom? Em 2019, o STJ decidiu que a exclusão de candidato, no que se refere à vaga reservada para negro, né, ela só pode ser feita se houver fundamento, tá, que garanta o contraditório e a ampla defesa. Tá bom? Em 2020, o STF decidiu também, em tema de repercussão geral, tá, que é possível que o candidato a concurso público consiga alteração das datas e horários previstos no edital por motivos religiosos, tá bom? Desde que cumpridos alguns requisitos. Bom, outro tema importante que o STF decidiu também, tá, em 2015, é sobre a questão do candidato que teve postergada a assunção em cargo público, tá, por conta de ato ilegal praticado pela administração. Nesse caso, ele teria direito à indenização por aquele período que ele não trabalhou, tá, por culpa da administração. O STF decidiu que não, tá, e decidiu que a exceção é que, se ficar demonstrado, tá, que o servidor não foi nomeado logo por conta de uma situação de arbitrariedade flagrante, tá? Aí, nesse caso, teria direito à indenização, tá bom? Bom, o STF também decidiu, tá, que a teoria do fato consumado, ela não se aplica, tá, em caso de concurso público, ok? Que é aquela teoria que diz assim, olha, ele já está investido no cargo público há muitos anos, né, e aí depois a decisão judicial ela é cassada, né, ele teria direito a continuar. O STF entendeu que essa teoria ela não se aplica, tá, no caso de posse em concurso público, tá bom? O STJ, em 2020, tá, a decisão mais recente, ele
desviou um pouco do entendimento do STF, tá? E decidiu que seria aplicável, tá, a questão do fato consumado em situações excepcionais nas quais a solução padronizada ela ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, tá bom? E aí, nesse caso, haveria um distinguish, né? Uma distinção em relação àquilo que o STF decidiu, ou seja, normalmente a pessoa não tem direito, de fato, a se aplicar a teoria do fato consumado e continuar no serviço público. Porém, excepcionalmente, né, quando isso for causar mais dano do que a situação que já está consolidada, aí, nesse caso, é possível que a pessoa se mantenha no cargo público, tá bom? O que mais, pessoal? O STF decidiu que a administração deve descontar do servidor os dias não trabalhados, tá? Em caso de greve. Decidiu também que compete à justiça comum, seja ela estadual ou federal, decidir se a greve realizada por servidor público, tá? Cuidado, é ou não abusiva. Outro ponto importante, tá? É a questão do recebimento dos valores. Eu quero tratar com vocês por parte de servidor público, tá bom? Então, se o servidor ele recebe, tá, por decisão administrativa algum valor e essa decisão é revogada, ele tem que devolver os valores? Não, tá? É o entendimento do STF. Agora, se ele recebe esses valores por conta de erro, tá, operacional da administração, ele deve devolver? Em regra, sim, a não ser que ele comprove a boa-fé. Tá bom? Se o servidor recebeu os valores por decisão judicial não definitiva, mas que depois ela é reformada, há uma divergência, tá? O STJ entende que ele deveria devolver os valores, tá? Mas o STF entende que não, ok? Mas no caso que o STF decidiu, é porque a reforma da liminar, ela se deu por causa de mudança de jurisprudência, tá bom? Agora, se o servidor recebe por uma decisão transitada em julgado, e depois é rescindida, aí nesse caso ele não tem obrigação de devolver, tá? E no caso do herdeiro que recebe indevidamente proventos do servidor aposentado, depois que o servidor morreu, aí ele deve sim devolver, tá bom, meus amigos? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para tratar com vocês. Tenho, tá? O STJ decidiu em 2015 que a tortura de preso custodiado em delegacia praticada por policial constitui ato de improbidade administrativa, tá? Que atenta contra os princípios da administração. Quero tratar também de julgado sobre improbidade administrativa, tá? Que volta e meia sempre estão em prova. Bom, para o STJ, a ação de probidade administrativa ela deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, tá? Ainda que proposta contra agente político que tenha foro por prerrogativa de função, ok? O STJ, ele também entendeu que é possível, tá, se aplicar em disponibilidade de bens antes do recebimento da petição inicial da ação de probidade, ok? Além disso, meus amigos, essa indisponibilidade ela pode ser decretada sem se ouvir o réu, tá bom? Outra coisa importante, tá? Para que se haja a decretação de indisponibilidade, não é necessária a demonstração do fumus moniuris e do periculo in mora, tá? Basta que se prove só o fumus moniuris, tá? O periculo in mora ele é presumido. Também não é necessária que se prove que o réu está dilapidando o seu patrimônio, tá? Para que haja essa indisponibilidade de bens. Outra coisa importante que o STJ entende é que pode haver a indisponibilidade dos bens do acusado que ele possuía antes de ter praticado o ato de improbidade, tá bom? Além disso, a disponibilidade pode recair sobre bem de família. Esse é outro ponto muito importante, tá bom? Mas ela não pode recair sobre verbas absolutamente impenhoráveis, ok? Verbas absolutamente impenhoráveis, não. Apesar de que, enfim, esse entendimento do STJ é até um pouco contraditório em relação à questão do bem de família, mas é assim que o STJ entende, tá? Que indisponibilidade sobre bem de família pode, tá? Mas indisponibilidade não pode recair sobre verbas que são absolutamente impenhoráveis. Tranquilo? Além disso, é possível a disponibilidade de valores superiores ao que está previsto na petição inicial, tá bom?
e não há necessidade que o Ministério Público ele individualize os bens da pessoa. Bom, meus amigos, é isso, tá? Eu tentei tratar aqui dos temas que eu considero mais importantes. É um pouco complicado, porque é uma aula de revisão, a gente nunca sabe, de fato, assim, o que é importante tratar, o que não é, porque praticamente tudo é importante, né? Mas eu espero que eu tenha tratado de temas que estejam aí na prova de vocês, tá bom? Um forte abraço e boa prova.